Olá mais uma vez, bem-vindos a mais uma sessão de formação da OPCO. Hoje vamos falar um pouco sobre trabalho standard, qual a sua importância e qual o método mais fácil de sua implementação para trazer os melhores benefícios a todas as organizações. Em primeiro lugar, vamos começar por quem concebeu ou por quem divulgou mais de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais transversal todos estes métodos, que foi o Sr. Taiichi Ohno, da Toyota. E tem uma frase que diz quase tudo. Onde não existe um standard, não pode existir melhoria contínua. Okay? Portanto, isto, antes de nós tentarmos implementar qualquer tipo de sistema de melhoria contínua ou de Kaizen nas nossas organizações, temos que garantir que temos um sistema de standardização que permite que todas estas operações, todas estas instruções que nós vamos estar a definir sejam transversalmente aplicadas de uma maneira standardizada. Então, o que é um standard? É uma regra ou é um exemplo que demonstra uma clara expectativa. Define exatamente como é que as coisas têm que ser feitas. Sem um standard, sem uma base de comparação, não é possível medir de modo a identificar ou melhorar as alterações. E sem um standard também não será possível verificar se os objetivos foram atingidos ou ultrapassados. Portanto, a standardização também influencia todas estas componentes e todas estas situações. Na indústria, podemos aplicar um standard de duas formas distintas. Ou especificações de um dado produto, ou dados relativos à qualidade, de modo a eliminar os defeitos, ou análise do processo produtivo e melhoria, de modo a eliminar os desperdícios. Entre eles, como nós sabemos, um dos tipos de desperdícios são os defeitos. Okay? Mas, então, tenta, no fundo, ser aplicado para a melhoria e para a eliminação de todos os desperdícios que existem nos processos produtivos e não só, nos processos também administrativos. Quais são as características que um standard deverá ter? Deverão ser específicos, devem ser baseados em factos e em análise, não em palpites ou memória. Okay? Isto não é engenharia nasal, isto não é cheira-me que é daqui ou da lá. As coisas têm que ser específicas e têm que ser baseadas em factos. O cumprimento deles, se não forem cumpridos os estándares, obviamente serão redundantes. Okay? Tudo o que está no standard tem que ser escrupulosamente cumprido. E tem que ser documentados e comunicados de modo a poderem ser seguidos por toda a organização ou por todas as pessoas que usam este tipo de standard dentro de uma organização. Existem três tipos de standards, ou origens de standards, baseados na autoridade ou no consenso, okay, que vão evoluir ao longo do tempo, consoante o consenso atual ou a autoridade atual dentro das organizações, baseados em dados científicos ou na experiência, estes evoluem mais lentamente, porque estas circunstâncias também evoluem mais lentamente, e também baseado em especificações técnicas, cuja tendência será no sentido de se manterem constantes. Portanto, temos estes três tipos de origens onde nós podemos ir buscar os standards. A melhoria contínua vai assentar então na medição das melhorias introduzidas por comparação com o standard original. Portanto, eu tenho que ter um standard para poder comparar o que eu alcancei em relação àquilo que era suposto alcançar através do meu standard. O processo de continuamente melhorar os standards será o caminho na direção dos métodos fiáveis, isto é, da sequência de operações eficazes e eficientes. Este processo de melhoria contínua, como todos sabemos, segue o ciclo de PDCA. Antes da standardização estar realmente implementada, é necessário que todos consistentemente sigam os standards. Desta maneira, a standardização assentará em métodos intuitivos, visuais e simples, de modo a simplificar a tarefa e o cumprimento do standard. Temos que arranjar a maneira não só de elaborar o standard, mas depois de transmiti-lo de uma forma que seja intuitiva e simples. Quando nós atingimos o 100% deste cumprimento de standard, então temos realmente a standardização dos nossos sistemas de trabalho. Então, no seguimento e na procura da melhoria contínua, há procedimentos explicados por elementos séniores, as pessoas explicam estes standards ou estes procedimentos.
Os manuais standard explicam a sequência do trabalho, tem a ver com os métodos. Os standards para ferramentas, meios de fixação e os alertas, como é que eu vou medir cada uma desses standards e como é que eu vou medir cada uma dessas características e dessas variáveis em medição. Standards para equipamentos de produção e máquinas. Okay? Estas máquinas e estes equipamentos são usados standard para fazer este tipo de tarefas. São standard para equipamentos. Standard para objetos, os tipos de materiais, quais os materiais usados. Okay? E com que informação é que eu vou estar a gerir todos estes dados que estão aqui a ser feitos. Então, se nós repararmos aqui em detalhe, se olhar para aqui eu vejo as pessoas, os métodos, as medições, as máquinas e os materiais. Este, no fundo, é que se eu puser aqui pessoas, eu posso traduzir isto em mão de obra, não é? Isto, na prática, estão aqui os 5 M's ou os 6 M's do meu diagrama de Ishikawa. Ok? Falta só aqui o meio ambiente, mas também para isso também podem estar standardizados. Mas quando nós estamos a identificar causas de possíveis modos de falha ou possíveis não conformidades do nosso produto, uma das situações que pode haver, ou uma das possíveis causas que pode haver, é a falha de standard, ou não existência de standard. Okay. Essas não existência de standard pode ser devido às pessoas não terem transmitido, não terem explicado, aos métodos de trabalho não estarem a ser bem seguidos, à medição e os meios de fixação não estarem a ser cumpridos e não existirem, às máquinas não serem adequadas, aos materiais não estarem conformes nas suas entradas, ou também a informação que não está a fluir uniformemente por toda a organização. Isto pode ser um caminho e pode ser umas pistas para nós identificarmos aqui as nossas causas raízes das situações todas que surgem em relação aos nossos produtos. O trabalho standardizado, então, será um conjunto de procedimentos estabelecido e acordado que estabelecem os métodos e sequências do trabalho mais eficientes para cada processo e para cada colaborador. Estamos a falar de processos e de pessoas. Como é que nós podemos dar instruções a esses processos e a essas pessoas de maneira que elas cumpram sistematicamente o trabalho da mesma maneira. Fiz então maximizar o desempenho e ao mesmo tempo minimizar o desperdício em cada operação e em cada pessoa. Não é o mesmo que o standard de trabalho. Okay? O trabalho standardizado é como é que eu tenho que fazer o trabalho. O standard de trabalho são documentos e são dados que eu utilizo para garantir que esse trabalho seja feito sempre da mesma maneira. O trabalho standardizado será ao nível de trabalho de cada pessoa e máquina, variável e otimizado a cada dia, de modo a cumprir os pedidos do cliente. Portanto, quando eu falar de tag time, de work in progress ou WIP, tempos de ciclo, layouts, etc., todos estes têm que ser considerados quando eu vou estar a standardizar um determinado posto de trabalho. Eu tenho que saber qual é o tag time daquele meu posto de trabalho, quanto tempo é que é suposto estar a fazer cada um dos meus componentes, quantas peças no máximo é que eu terei em trabalho naquela estação de trabalho, qual é o tempo de ciclo de cada uma das operações, qual é o layout daquele posto de trabalho. Portanto, tudo isto tem que estar standardizado para eu garantir que as operações são todas formatadas em relação a estes dados que eu tenho aqui. Portanto, em termos de melhoria contínua, os standards e o trabalho standardizado não são somente o resultado de atividades de melhoria. Okay? Isto não é o resultado, isto é o que origina a melhoria. Portanto, não podemos estar muitas vezes o resultado da melhoria contínua pode ser a criação de standards, mas eles têm que existir para eu saber se preciso ou não e em que sentido é que tem que ir a minha melhoria contínua. Porque essa melhoria é sempre comparável com os standards existentes. Depois posso elaborar outros standards se verificar que os atuais não são aqueles que me garantem a melhor conformidade dos meus produtos. Apenas com a standardização se pode sistematicamente melhorar as operações e garantir a adesão aos novos métodos. Novos métodos deste tal sistema de melhoria contínua do ciclo PDCA. Quais são os benefícios para a organização? Reduz a variação, o desperdício e os custos.
melhora a qualidade e reduz os tempos de ciclos e é um dos pilares da melhoria contínua, como já vimos. Em relação às pessoas ou aos indivíduos, facilitam a aquisição de novas competências. Portanto, eu fico certificado ou fico capaz de determinar ou de cumprir determinadas instruções de trabalho. Estou a adquirir novas competências. E facilitam e promovem a polivalência. Se eu tiver bem definidos estándares de todos os meus passos ou de todas as operações numa determinada organização, fica muito mais fácil para cada um dos operadores ser polivalente, porque facilmente consegue interpretar e consegue seguir esses estándares em qualquer operação que esteja realizada dentro da organização. Isso serve também para identificar e resolver problemas e contribuir para a melhoria contínua. A standardização deverá incorporar tanto os estándares do produto como os estándares do processo. Portanto, estamos a falar de produtos e processos em simultâneo. Para garantir a redução de custos, melhorar a qualidade, reduzir os tempos, e os estándares de produto estabelecem critérios produtivos ao regularizar peso e dimensões. Quantas gramas é que se põe deste produto, qual é a dimensão do produto final, qual é a dimensão de uma série de situações relacionadas com o produto. E os estándares do processo descrevem técnicas para a utilização de ferramentas e equipamentos, de modo a otimizar o fluxo, torná-lo mais fácil, com custos mais reduzidos, seguro, etc. Os estándares do processo são feitos em relação às características do processo que eu tenho que garantir para que o produto saia ok, para que as operações saiam de uma maneira que eu tenho que garantir que saiam. Os estándares do produto são os critérios, quando eu olho para o produto final, ou quando eu olho para o produto de entrada, quais são os critérios que eu tenho que ter para garantir ou para me certificar que o produto atingiu as especificações que eu quis que atingisse. De modo a garantir o cumprimento a 100% dos estándares, é fundamental que estes sejam comunicados de uma forma simples e acessível, de modo a que todos compreendam e os possam realmente aplicar. Agora entramos aqui na fase da comunicação desses estándares. Não basta só elaborar um standard todo bonitinho, com tudo explicado, temos que garantir que esses estándares são comunicados de uma maneira eficaz a todas as pessoas, só assim garantimos o cumprimento dos mesmos. Folhas de processo, gamas técnicas standard devem ser simples e, se possível, ocuparem apenas uma folha de modo a facilitarem a sua consulta. Portanto, estamos a falar agora da facilidade da comunicação desses standards. Tem que ter objetivos claros, tem que ter pontos de verificação, durante o meu processo, quais são os pontos que eu tenho que estar a controlar, preferencialmente visualmente, incluir informação sobre o que é ok e o que é que não é ok como output, ou como entrada. Usar e abusar de gráficos, esquemas e fotos, tem que ser muito visual. E só aqui uma nota em relação à ISO 16949, essas ações de trabalho devem estar acessíveis para utilização num posto de trabalho. Isto é algo que tem que ser claro, que todos os estándares de trabalho, todas as instruções de trabalho têm que estar acessíveis, não dentro da gaveta, numa pasta fechada não sei aonde, mas sim no posto de trabalho onde as operações são realizadas. Os manuais de equipamento devem conter procedimentos de resolução de problemas, bem como práticas operacionais. Os manuais de equipamento também são standards. Devem incluir qual o título, qual o âmbito, qual a aplicação, quais são os índices, quais são as indicações das sessões que existem, etc. Quando é que foram utilizados os equipamentos, guias operacionais, fluxogramas de operações dos equipamentos, esquemas e gráficos, instalações como fazer para instalar determinados equipamentos, como é que eu posso para resolver determinados problemas que surgem com os equipamentos, manutenções e setups, intervalos de manutenção, peças de substituição, desenhos, etc. Portanto, tudo isto são informações, dados do fornecedor, dos equipamentos, quais são as perguntas frequentes que eu faço, como utilizar este equipamento. Portanto, isto deve estar tudo disponível em cada um dos equipamentos. Isto, ou algo parecido com isto, de toda esta informação que está aqui referida. Comunicando então os estándares de uma forma direta para garantir a sua implementação, o que é que podemos esperar?
redução de custos, devido à diminuição de rejeições, diminuição de desperdício, redução de atrasos de entrega, portanto vamos a falar sempre de qualidade, custos, prazos, entrega, custos de inspeções devido à qualidade ser garantida na origem. Eu, ao garantir que o trabalho é executado sempre da mesma maneira, com determinados estándares, diminuo a probabilidade da sua ocorrência. Ao comunicar esses estándares de uma forma direta, garantindo a sua implementação, portanto, podemos separar este tipo de abordagens que estão aqui. O processo de standardização, então, consiste aqui graficamente detectar os problemas e corrigi-los. Depois de detectar e corrigir, desenvolver operações standard com as novas indicações que eu faço quando os corrijo. Depois torno as operações claras, garanto que as operações inscritas nessas operações standard são claras para toda a gente. E depois, no final, vou verificar qual é que é a eficácia dessas operações e vou garantir que o ciclo de melhoria contínua não obriga ou não, ou faz com que eu faça, vou surgir novos problemas ou não vou surgir novos problemas. Tenho que avaliar depois o gap que existe entre aquilo que eu alcancei através daqui da melhoria contínua e aquilo que eu me propus nesta correção. Ao corrigir os problemas, estou à espera de encontrar um determinado valor. Desenvolvo operações, torno as operações claras a toda a gente e depois vou medir. E na medição dessas operações e na medição dos resultados vou depois comparar com o que se passa aqui ou com o que eu pensei que fosse acontecer na parte quando eu fiz aqui o planeamento. Okay? Até estas operações cheguem também ao ciclo PDCA e os standards podem estar constantemente a evoluir. Já vimos quais são as origens deles, não é? As técnicas de consenso ou aquelas que são especificadas por determinados tipos de tecnologias, como estão sempre a evoluir, permitem que eu esteja também sempre a evoluir e a otimizar, a melhorar continuamente todos os meus processos. Processo de standardização. Vamos fazer uso de ferramentas da qualidade aqui. E estas ferramentas da qualidade, como vocês sabem, são aquelas que foram desenvolvidas pelo Kaworu Ishikawa nos anos 60. São técnicas simples e intuitivas que não implicam grandes conhecimentos estatísticos ou matemáticos, mas fáceis de utilizar. Esta é a sua correta implementação, permite resolver uma grande quantidade de problemas. Eu utilizo também, mais uma vez, todas estas ferramentas da qualidade, desenvolvidas e estabelecidas pelo Kaworu Ishikawa, para melhorar também os meus estándares de trabalho. Como vocês sabem, as ferramentas são os fluxogramas, folhas de registro, diagramas de Pareto, diagramas de causa e efeito, diagramas de dispersão, histogramas e cartas de controle. Portanto, podemos dar uso a estas ferramentas que estão aqui indicadas para quê? Para identificar problemas com os nossos processos e, ao identificar problemas, perceber ou não se são necessários novos estándares ou se são necessários incluir alguns estándares de trabalho para garantir que estas situações são todas feitas de uma maneira mais transversal. Temos aqui depois uma tabela onde vocês podem consultar. Portanto, temos aqui deste lado, na vertical, as 7 ferramentas que nós tínhamos estado a falar. Não é? Aqui, a sua utilização para identificar problemas, estudar a situação atual, determinar as causas reais de determinados modos de falha de problemas, estabelecer os planos de ação, validar ações e standardizar a melhoria. Nós estamos a falar muito agora sobre este tema que está aqui. Podemos verificar que cada uma destas situações, ou cada uma destas ferramentas, a sua utilidade ou menos utilidade em cada uma destas fases. Portanto, se olharmos para o estado de parte da standardização da melhoria, por exemplo, nós vemos que os fluxogramas são muito úteis para garantir que eu estou a cumprir determinados requisitos. As folhas de registro também são muito úteis para garantir que a melhoria continua nos meus processos. O diagrama de Pareto já é menos indicado para isto, mas já está mais indicado aqui para a parte de identificação de problemas, que também pode ser uma das situações que eu posso preparar ou estar a resolver ou estar a tentar melhorar novos estándares. Diagramas de causa e efeito, como vocês sabem, são muito utilizadas aqui na fase da determinação da causa raiz, é a ferramenta principal de utilização aqui. Diagramas de dispersão
na verificação qual é o meu estado atual e para validar as ações que eu realizei, na garantia que elas tiveram um andamento de acordo com aquilo que eu planeei e de acordo com aquilo que foi verificado na visualização inicial do problema quando faço os diagramas de expressão. O mesmo acontece com os histogramas, aqui na fase da identificação do sistema atual. Está aqui. E as cartas de controle, muito importantes aqui na estandarização e melhoria. Porquê? Porque com as cartas de controle estou a garantir que o meu processo continua estável ao longo de todo o período do tempo. Portanto, quando eu aplico um determinado standard, quando eu introduzo, quando eu faço uma nova instrução de trabalho ou o que quer que seja para melhorar um processo que já foi feito anteriormente, eu agora tenho que verificar que ao longo do tempo todo este processo se mantém estável. Ou seja, que o meu standard é eficaz não só na altura em que eu implementei, mas é eficaz ao longo do tempo. Ou seja, independentemente de todas as situações que eu não esteja a controlar que possam influenciar o meu processo, aquele meu standard funciona. Então, se o meu standard funciona, passa a ser uma garantia que eu posso estar a utilizá-lo em todas as situações. Portanto, basicamente, estamos a falar aqui, quando estamos a standardizar a melhoria, em fluxogramas, folhas de registro e cartas de controle. Como é que eu estou na prática introduzo a minha standardização do trabalho? Estamos a falar de uma sequência de trabalho standardizado. Também será a ordem pela qual são realizadas as tarefas relativas a uma dada operação ou a ordem pela qual são realizadas as operações de um dado processo. A sequência do processo e a sequência do trabalho podem ser diferentes, consoante o número de operadores presentes em cada uma das células de trabalho. Portanto, o que é que temos que fazer então? Estabelecer uma tabela de capacidade de peças de produção, estabelecer um quadro de combinação de operações standard, está aqui um exemplo dos tipos de quadros, estabelecer um quadro de métodos de trabalho e criar um quadro de operações standard, com imagens, com fotografias, com esquemas, com toda a informação necessária para que eu, o operador, consiga estar a cumprir todos os requisitos daquele tipo de operação que tem que estar a ser realizada ali. A gestão visual é muito importante, temos que expor na área de trabalho, no quadro da equipa, toda a informação necessária para essa realização da standardização do trabalho. Temos aqui dois exemplos. Combinação de operações, indicando os tempos individuais versus takt time. Temos aqui cada uma das operações individuais que estão a ser realizadas e qual é que é a contribuição para o takt time do meu processo. Todas elas contribuem para ter um determinado tempo. Está ali, portanto, esta tarefa demora X tempo, esta Y, estão a ver, está aqui os tempos de cada uma das tarefas, que podem ser feitas em paralelo. No final, eu tenho um takt time de X minutos ou X segundos por cada operação. No fundo, temos aqui a contribuição de cada uma dasquelas componentes de trabalho para o tempo total daquele tipo de operação. Ou então podemos ter aqui também um exemplo mais físico do layout da sequenciação das operações que eu faço em cada uma das tarefas. Podem estar as duas ligadas, portanto este que está aqui pode estar ligado, não é? E será este que está aqui, a saber em que sítio, ou em que fase, ou em que altura, ou em que espaço é que eu vou fazer determinada operação. Com instruções deste tipo claras, eu consigo saber cumprir onde é que eu faço, como é que eu faço e quanto tempo é que eu tenho que demorar em cada uma das operações. Portanto, isto são tudo sugestões visuais fáceis de interpretar e fáceis de seguir. Os dois aspectos mais importantes são os seguintes em termos de melhoria. Melhoram o fluxo, okay, que resulta igualmente da melhoria do layout. Redução de movimentos, que aumenta a eficácia e a eficiência de cada um dos postos de trabalho. Da mesma maneira, estas melhorias vão resultar essencialmente da contribuição de operadores, que irá promover uma cada vez maior participação de todos. Isto é da maior importância. Se os operadores não quiserem, os estándares vão ser sempre uma dificuldade. Eles têm que estar envolvidos desde a primeira altura, desde o primeiro momento, na criação desses estándares, porque são eles que os vão cumprir. Okay? Portanto, vamos garantir e vamos ter a certeza que não vai ser alguém que
sentado não sei aonde, elabora um standard de acordo com os seus requisitos e de acordo com aquilo que ela acha que vai ser melhor, mas temos que garantir que esses standards vão ser utilizados por pessoas. E então, um dos critérios e uma das metodologias que é usadas, que são o envolvimento de toda a gente, vamos fazer com que as pessoas que vão usar os standards se sintam donos desses standards. Porque se eles não se sentirem donos, se eles não se corresponsabilizarem na elaboração desses standards, muito dificilmente o standard vai resultar. Porque ao tornarem-se donos do standard, todos os operadores vão fazer cumprir ou vão garantir que esses standards são cumpridos. Se os standards forem impostos de qualquer maneira, sem uma discussão, sem uma clarificação de todos os pontos, muitas vezes pode acontecer que o standard até pode ser o melhor do mundo, mas falhou a parte da comunicação e falhou a parte do envolvimento com as pessoas. Muito importante este aspecto, o envolvimento com as pessoas, porque é um garante que os standards são cumpridos sistematicamente em todos os processos produtivos. Então, os pontos fundamentais: estabelecer operações standard transversalmente, através de toda a organização com o apoio total da gestão. Garantir que todos compreendem a importância da standardização, do presidente ao operador mais recente. Garantir que os supervisores, chefes de equipa ou quem tenha responsabilidade na formação dos outros estão confiantes e focados no tema a apresentar. Isto é muito importante também na parte da comunicação propriamente dita. Apostar muito na gestão visual, de modo a salientar a importância do cumprimento dos estándares. Quanto mais visual for, mais fácil é de interpretar e de seguir os estándares. Esta informação tem que estar disponibilizada, tem que estar esclarecida e tem que ser atribuídas responsabilidades pela manutenção dos estándares aos supervisores ou aos chefes de equipa do terreno. Qualquer alteração que haja que seja pertinente, alterar os estándares de acordo com aquilo que seja mais comum e que seja mais seja o state of the art na altura em que se sejam a realizar determinadas operações. Os estándares não são obrigatoriamente para se manterem. O standard, mais uma vez, é uma ferramenta que eu uso para comparar o que eu faço com aquilo que deve ser feito. E se eu arranjo maneiras melhor de fazer, eu tenho que alterar o meu standard. Sempre no ciclo do Kaizen e da melhoria contínua. Rejeitar o conformismo, reforçar a melhoria que não tem fim, continuamente procurar melhorar o standard. Okay? Portanto, isso reforça um pouco as palavras que eu disse há pouco. Conduzir regularmente atividades de melhoria baseadas na equipa e ideias de melhoria, portanto, o envolvimento das pessoas, como eu disse que era muito importante, e perseguir sempre o novo e melhorado standard. Resumindo, como nós sabemos, a última análise e na prática vão existir muitas resistências à standardização. Tem a ver com resistência à mudança. As pessoas terão a tendência a pensar que as atividades se tornarão repetitivas e monótonas. Mais uma vez, para evitar isto, ter o envolvimento de toda a gente na elaboração dos standards, para garantir que o resultado é precisamente o contrário. Onde existe standardização e onde o trabalho standard é realmente aplicado e cumprido, existe tempo e disponibilidade para atividades de melhoria. Se o trabalho é standard, há tempos e há prazos e há tarefas que são cumpridas em determinadas alturas. Elas, ao serem planeadas para um determinado tempo, eu também consigo planear situações para ter atividades de melhoria. Isto tem a ver com o planeamento do trabalho, e o planeamento do trabalho envolve a identificação das operações standard. A criatividade, o envolvimento e a satisfação do trabalho crescem, e no final será o culminado de todo o esforço Lean. Portanto, a Lean, a metodologia Lean, que indica que é a redução dos custos, que é a produção enxuta, não é? É produzir o mesmo com os menores recursos. O standard é a base de todo este esforço Lean, porque é a maneira que eu tenho para identificar, fazer cumprir e verificar se aquilo que eu estou a realizar nas minhas operações diárias vão de acordo com aquilo que eu planeei. Ao estar a ser implementado determinados standards, estou a garantir que o trabalho é feito da mesma maneira, com os mesmos resultados, diminuindo assim a variação e aumentando a qualidade dos meus produtos. Obrigado pela vossa atenção e até uma breve oportunidade.